Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Muito boa noite a todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos a mais um culto do Evangelho no Lar. É uma alegria recebê-los aqui nessa noite de domingo mais uma vez para nos aproximarmos dos ensinos deixados por Jesus, estabelecendo essa conexão com toda a egrégora que representa a força do Cristo na Terra, trazendo a mensagem do seu Evangelho, chamado para a paz, para o amor incondicional e, sobretudo, para a nossa reconexão com a fonte criadora. A mensagem de Jesus, antes de mais nada, e seu principal propósito era nos lembrar quem nós somos e nos mostrar o caminho dessa reintegração com a força da fonte criadora, para que a gente encontre a liberdade de criar a nossa paz, a nossa felicidade e entrar nessa harmonia cósmica que é destinação de todos nós, que é a suprema lei, que é a vontade maior da fonte criadora. O Mestre nos deixou muitas orientações, mas sempre com o objetivo de dar mais liberdade para a criatura, para que ela seja feliz. Esse é o intuito do seu Evangelho que nós tentamos reverberar aqui, para além de dogmas ou esquemas de religião da Terra, lembrando essa essência do que realmente o Mestre tentou nos trazer, e assim o fazemos com o auxílio do ensino dos Espíritos, que veio também a esta Terra com o propósito de libertar consciências. O Consolador prometido veio para consolar, sem dúvida, mas consolar a partir da verdade, a verdade que não está presa a preferências da terra nem a enganos dos homens da terra. Então, com esse propósito aqui nos encontramos mais uma vez, hoje dia 12 de outubro de 2025, para seguirmos com as nossas reflexões em torno da mensagem de Jesus. Nós vamos hoje iniciar o comentário de um novo versículo, um que será lembrado de nós, não é? Essa parte do Evangelho de Mateus em que nos encontramos é bastante conhecida, não é? O capítulo 5, e hoje nós vamos tratar da fala de Jesus que está no versículo 38 e 39, quando ele disse: ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Vamos ver, não é, qual que é o alcance dessa fala de Jesus, que à primeira vista pode parecer como uma legitimação da nossa, vamos dizer assim, do nosso estado de falta de proteção ou de entrega às forças da sombra, às forças opositoras. À primeira vista pode parecer assim, mas em verdade Jesus está nos deixando aqui uma chave para entendermos a real noção, o real propósito, a força real da criatura quando se trata de lidar com a sombra, não é? Isto é, aquela força que em desarmonia com a fonte criadora está. Como lidar com o que é ilusão? Como lidar com o que é fraco por não estar em Deus? Como lidar com as trevas, não é? Esse pensamento, essa lição é muito importante, porque muitos de nós erramos nesse ponto e, em vez de nos opormos à sombra, fazemos somar a ela. O Mestre vai nos mostrar como, de fato, criar a resistência real ao mal, não aquela que apenas o alimenta, mas aquela que o faz gradualmente se extinguir. Vamos tentar entender qual é esse propósito, qual é a profundidade dessa mensagem. Hoje acho que temos mais um domingo também com essa mesma temática. Bom, amigos, não conseguirei cumprimentá-los nominalmente como é de nosso hábito, pois esse evangelho está sendo gravado anteriormente. Hoje, nesse dia 12 de outubro, é dia do batizado da minha segunda filhada, Maria Luísa. Então, estou na cidade do meu irmão para esse compromisso familiar, deixando aqui esse registro gravado do Evangelho, que possivelmente assistirei com vocês na noite de domingo, para fazermos essa somatória de pensamentos e forças naquele horário, neste horário das 8 horas, que nos é habitual,
mas deixando aqui anteriormente gravado. Então, agradeço a presença de todos, muito obrigado por vocês estarem aqui nos acompanhando e vamos juntos, vamos juntos. Espero que estejam bem, que estejam em paz e que o Mestre lhes conceda ainda mais paz e mais propósito e mais força, ok? Vamos fazer a nossa oração antes de avançarmos para a leitura da mensagem. E lembrando, né, meus amigos, a gente sempre reforça, mas é bom lembrar, quando a gente faz aqui esse evangelho, nós temos aqui o propósito de criar uma egrégora, né, de criar um grupo de encarnados que tem um compromisso entre si ali, livre, né, claramente um compromisso livre de buscar essa somatória de forças no mesmo ideal, que é de buscar algo superior, né? De sair do esquema de inferioridade da Terra e tentar buscar essa conexão com o plano divino, tentar receber essa assistência do alto. Então, quando a gente opera esse compromisso de estarmos aqui juntos, a força divina, os espíritos que orientam a evolução da humanidade, eles vão responder à nossa disponibilidade somando as forças deles com as nossas. Então nós recebemos muita ajuda, muita assistência nesse horário, né? Por isso que eu sempre faço muito esforço para não falharmos em nenhum domingo, não deixar ausente essa reflexão. Muitos de vocês talvez não vão gostar de ficar assistindo gravado, né? Prefeririam ao vivo, mas não é nem essa a questão. A questão é que esse horário seja mantido para que o nosso encontro se dê ali. Porque é um horário em que os espíritos já sabem que estamos disponíveis e eles vão nos encontrar, vão visitar as nossas casas, vão nos dar a assistência que a gente está precisando, fazer as limpezas, remover elementos negativos que possam estar vibrando no nosso lar, fazer a proteção, criar ali, trazendo inspirações do plano espiritual, coisas que às vezes a gente precisa para tomar decisões aqui, para, enfim, avançar na encarnação com mais segurança. Então, vamos valorizar esse horário, por isso que eu faço esse esforço, para que vocês também recepcionem da mesma maneira. Então, quando fizer a oração, lembrem-se que estamos na presença dos amigos espirituais, com a força do Mestre, deixando então para eles os nossos pedidos pessoais. Façam vocês cada um seus pedidos, o que tem buscado, o que tem sentido, o que tem faltado, o que tem sobrado, para que o Mestre saiba e possa responder a cada um, ok? Então vamos lá fazer a nossa oração e depois a leitura da mensagem. Então vamos elevar o nosso pensamento, buscando a presença do Mestre Jesus. Amado amigo, que a tua paz reverbere em nossos corações nesse momento, que possamos sentir as forças do teu amor, que mantém viva a esperança nesta terra, a esperança em tudo que está programado de extraordinário, de belo, de superior para a jornada deste planeta, de todos os reinos da vida que aqui evoluem, especialmente aos humanos dessa terra que há tanto tempo são convidados a uma vida superior. Que possamos sentir esse chamado, Senhor, que nos faz lembrar do propósito de nossa alma, daquilo que assumimos perante nossa própria consciência, nos lembrando também do quão divino nós somos, do potencial extraordinário que nós temos de construir uma vida harmônica, uma vida feliz, que traga o bem-estar para nós e para as pessoas que caminham conosco, pois é desejo da fonte criadora que todos os seres sejam felizes, em todos os níveis da criação.
Que possamos então compreender isso e trazer essa harmonia para a nossa vida, acendendo ali uma luz de esperança para que outros corações percebam que o convite que a fonte criadora faz não custa nada. Não custa o preço que as religiões da terra vendem. Custa apenas o nosso empenho de estar vinculado a mais harmonia e mais paz, a menos perturbação, a menos desejos, a menos ilusões. Estar diante da verdade, esse é o nosso compromisso. Esse é o compromisso do Mestre para essa terra, que possamos compreendê-lo nessa noite e nos vincular a esse movimento que traz liberdade a esta humanidade e aos nossos corações. Que o Mestre inspire as nossas palavras e dê amparo e sustentação a todos nós nessa noite, atendendo aos nossos pedidos pessoais e nos mostrando o próximo passo em nossas jornadas encarnatórias. Que haja paz nessa noite. Que assim seja. Ok, meus amigos. Bom, então vamos fazer a leitura para vocês. Um comentário de Emmanuel, né? A mensagem intitulada Resistência ao Mal, em que Emmanuel vai nos trazer esse esclarecimento, né? Esse entendimento sobre essa mensagem muito importante de Jesus, em que ele vai comentar aquela fala, né? Em que o Mestre vai dizer que antigamente foi ensinado a agir no olho por olho, dente por dente, e Jesus ali trazia uma nova forma de proceder quando se lida com a desarmonia, dizendo: eu, porém, vos digo, não resistais ao mal, não criai resistência ao mal. Vamos ver qual é o comentário de Emmanuel sobre isso. Vai dizer Emmanuel... deixa eu colocar para vocês, né? Então, esse é o versículo 39 do capítulo 5 de Mateus, comentário de Emmanuel. Os expoentes da má-fé costumam interpretar falsamente as palavras do Mestre com relação à resistência ao mal. Não determinava Jesus que os aprendizes se entregassem inermes às correntes destruidoras. Aconselhava a que nenhum discípulo retribuísse violência por violência. Enfrentar a crueldade com armas semelhantes seria perpetuar o ódio e a desregrada ambição no mundo. O bem é o único dissolvente do mal em todos os setores, revelando forças diferentes. Em razão disso, a atitude requisitada pelo crime jamais será a indiferença, e sim a do bem ativo, enérgico, renovador, vigilante e operoso. Em todas as épocas, os homens perpetraram erros graves, tentando reprimir a maldade, filha da ignorância, com a maldade, filha do cálculo. E as medidas infelizes, grande número de vezes, foram concretizadas em nome do próprio Cristo. Guerras, revoluções, assassínios, perseguições foram movimentados pelo homem que assim presume cooperar com o céu. No entanto, os empreendimentos sombrios nada mais fizeram que acentuar a catástrofe da separação e da discórdia. Semelhantes revides sempre constituem pruridos de hegemonia indébita do sectarismo pernicioso nos partidos políticos, nas escolas filosóficas e nas seitas religiosas, mas nunca determinação de Jesus. Reconhecendo antecipadamente que a miopia espiritual das criaturas
lhe desfiguraria as palavras, o mestre reforçou a conceituação asseverando: eu, porém, vos digo. O plano inferior adota padrões de resistência, reclamando olho por olho, dente por dente. Jesus, todavia, nos aconselha a defesa do perdão 70 vezes 7 em cada ofensa, com a bondade diligente, transformadora e sem fim. Ok, comentário então do Espírito de Emmanuel sobre essa mensagem, essa fala de Jesus. Bom, meus amigos, então nós temos essa mensagem, né? Esse convite do mestre a uma nova forma de percepção da vida, né? Uma forma de entender o movimento da criação de maneira diferente. Entre outras falas de Jesus que vão nesse mesmo sentido, né? Por exemplo, quando ele vai dizer que não veio para a morte do pecador, mas para a morte do pecado, é um ensinamento parecido com esse, né? A forma como Jesus posicionava-se diante da desarmonia, né? Diante da ilusão da sombra, não é? Primeiramente, meus amigos, nós temos que entender uma coisa. Pode parecer assim difícil de entender isso para nós que estamos numa encarnação de terceira dimensão e num nível, né, num planeta de provas e expiações em que há muita dualidade, muita dualidade. Mas uma coisa precisa ser entendida: a criação de Deus, a fonte criadora, ela opera expandindo-se, isto é, se desdobrando em realidades dimensionais inferiores, né, menores, energeticamente falando. Então vamos imaginar Deus, a fonte criadora, para além de tudo, e ele vai desdobrando, a força criadora vai desdobrando e vai criando filhos, expressões dele mesmo, que desdobram as realidades da vida, formando universos, galáxias, sóis e sistemas e tudo mais, não é? Em grande quantidade. Nós sabemos já que não há apenas um universo, esse que a gente está, por exemplo, é um deles, né? Um dos universos. Ele não é nem infinito, né? Ele é finito, então ele tem uma circunferência, ele tem um limite energético, mas ele não é a criação de Deus, ele é um elemento dentro da criação de Deus. Então a criação de Deus ela é extremamente imensa, né? Assim, para além de todo o cálculo, de toda tentativa de apreensão humana, muito grande, não é? E uma coisa é certa: toda a expressão da fonte criadora está na sua criação, em variados graus de manifestação, mas está ali. Então nós vamos encontrar falamos muito essa expressão, né, centelha divina, né, aquela coisa que ilumina, né, a partir de Deus, mas só para entender, né, há um pedacinho de Deus em tudo, do átomo mais pequenino. Em todos os átomos há um reflexo da fonte criadora, mas podemos imaginar a forma de vida mais iniciante, que na Terra são os vírus, bactérias, né, unicelulares. Ali tem um reflexo da fonte criadora, até você alcançar nós humanos, que na escala biológica desse planeta é a espécie dominante. Não dominante assim que a gente seja maravilhoso, né? Mas enfim, é a espécie dominante do ponto de vista biológico, e depois vai avançando, nós já temos melhor condição de refletir a fonte criadora, mas vai avançando até alcançar espíritos puros, espíritos sublimes, crísticos e tudo mais tem aí, em que a presença da fonte criadora é extraordinariamente imensa, gigante e fiel, como é, por exemplo, em Jesus. E nessa escala, né, de pequeno para imenso, né, de iniciante para avançado, nós vamos perceber que é possível, mas temporário, que a criatura desconecte-se da fonte criadora.
Não totalmente, assim, não há uma desconexão total, porque você está na fonte criadora. Você está na criação e a fonte criadora está em toda a sua criação. Então, de alguma forma, Deus sempre está presente, não é? Mas pode acontecer da criatura perder a conexão com a sua origem, com a sua fonte. E ao se dar esse processo, vai haver uma desordem energética que pode fazer com que a harmonia das divinas leis não reflitam mais em nós. E nós passemos nós a operar como forças desarmônicas na criação. Então, é como se você desconectou tanto que a sua forma de existir, de criar, de realizar, ela cria desarmonia em tudo o resto. Ela opera movimentos dissonantes que vão desagregar em vez de agregar, não é? Eles são contrários à harmonia. Isso, meus amigos, é o que nós podemos definir como mal, né? É uma expressão temporária de uma desconexão com a fonte criadora, energeticamente contida, porque não há energia para sustentar o mal, a não ser aquela oferecida pelos espíritos que estão nele vinculados temporariamente. Então ela é contida, ela é limitada, mas ela é possível. Então é possível encontrar espíritos que vibram em faixa muito grande de desarmonia, e é possível até encontrar espécies, genomas inteiros, não é? Raças humanas inteiras que estão um pouco mais desconectadas da fonte criadora. Então elas são mais predadoras, elas são mais destruidoras, né, de outras vidas, enfim, é possível encontrar. No universo tem algumas, aqui na Terra tem, não é? E aí, meus amigos, o que acontece? Quando isso se dá, nós vamos encontrar o que nós chamamos de um mal, né? Na nossa conceituação aqui, que é aquela pessoa que prejudica, que rouba, que leva a nossa paz, que tira algo nosso, que rouba a nossa energia, que cria uma dor, né, que cria um sofrimento, enfim, cria um obstáculo, tudo mais. Muitas vezes esse mal, meus amigos, ele na verdade está vibrando em nós mesmos, nós que somos fontes de desarmonia e atraímos desarmonia para o nosso plano experiencial. Mas, só para entendermos do que se trata, né, que é o mal aqui como algo temporário, limitado, contido, não como uma força essencial da criação, mas como um ponto ali que temporariamente desconectou e já reconecta. Enquanto não conecta, enquanto não reconecta, isto é, enquanto está vibrando naquela polaridade, naturalmente vai haver um abalo ali onde aquele fulcro maléfico está situado, não é? E as entidades, as forças que vivem próximo ou vinculadas àquela realidade, elas vão acabar tendo abalos também na sua experiência, na sua vida. A questão toda aqui, para essa introdução complicada que eu fiz, mas só para a gente, né, entrar no assunto, Jesus vai dizer como nós vamos proceder quando estamos diante de uma força dissonante, desagregante e que perturba a harmonia da fonte criadora. Primeiramente, meus amigos, nós temos que entender que essa força pode estar reverberando em nós, não é? Ela pode estar vindo de nós. Isso é o primeiro ponto, mas não é nem o foco dessa mensagem. Aqui é mais quando ela reflete fora. Quando ela de fora tenta interferir, de fora entre aspas, mas de fora tenta interferir no seu plano existencial, na sua vida. Então, por exemplo, quando tentavam prender Jesus, ou quando tentavam desafiá-lo, ou quando algum discípulo ali falava alguma coisa que não devia, criando ali alguma interpretação equivocada, enfim, essas expressões desarmônicas, né? Quando isso acontece, o que a gente faz, né? Quando o negócio dá errado, o que a gente faz? Esse é o objetivo do ensino de Jesus aqui. Então, ele queria mostrar para nós como proceder diante da desarmonia das outras pessoas. Ele vai nos ensinar como arrumar a nossa própria desarmonia, né? Ele nos ensina, por exemplo, quando nos explica o funcionamento da lei de ação e reação, né? Da lei da devolutiva, né? Das forças que vêm, né? Ação e reação mesmo, da justiça divina. Então, quando ele explica tudo isso, ele vai dizer a cada um conforme as suas obras. Então, ele vai dizer, se o negócio está dando errado para você, é porque você criou erro. Nós já falamos muito aqui, não cansamos de falar sobre esse assunto.
Mas não é o foco aqui agora, né? Isso fica para um outro ponto. O foco aqui, meus amigos, é como que você lida com o mal que já está batendo na sua porta, que já está desafiando a sua paz, que já está se esboçando diante de você. Ou aquele que se manifesta nesse planeta, né? E nós sabemos que ele está, manifestando mesmo, né? Resolveu sair da casinha, né? Da caverna. E aí, o que você faz? O que os judeus faziam? Porque Jesus aqui deixou um ensinamento diferente do que era ensinado naquela época. Os judeus faziam o seguinte, como foi conceituado e fixado no ensino da antiga lei: olho por olho, dente por dente. Então, se chegou o malvado, né? Vamos fazer um esquema, né? Chegou o outro, o adversário, e tomou-lhe um dente, você vai lá e toma um dente dele, né? Mais um, se ele tomou um, você toma um, não vai tomar dois, né? Então, esse pensamento olho por olho, dente por dente, ele já cria uma medida de justiça. Não sei se vocês percebem, às vezes a gente fala que é ruim, né? Mas é uma evolução já. Porque o que às vezes a gente faz? A pessoa pisa no nosso dedinho mindinho, a gente vai lá dar um chute na barriga da pessoa. É totalmente desproporcional, né? Então, a nossa tendência de resposta ao mal é exagerada. Então, esse princípio, que já era conhecido da época de Moisés, é já uma medida de justiça. Ele está falando, olha, responda ao mal na medida do mal. Não extrapola. Se você extrapolar, vai ficar devendo, o outro vai poder devolver, né? Então, você vê que já é uma evolução. Mas não é a resolução do assunto. Ela não resolve a questão. Por quê? Porque você é golpeado e golpeia, abre-se o espaço ainda para futuramente repetir a situação. Porque não está solucionado, percebe? Não houve nada superior ali manifestado. Não houve nada mais harmônico manifestado. Teve uma desarmonia desse tamanho, aí veio outra do mesmo tamanho, o negócio empatou, aguardando a próxima desarmonia, né? Então, ou seja, não resolve o assunto. Aí Jesus chegando falando assim, olha, eu digo para vocês foram ensinados a devolver o mal na medida que o mal vem. Eu, Jesus, digo diferente. Não devolva o mal. Não resista ao mal. Qual que é o pensamento aqui de Jesus? O mal opera uma força, um grau de energia. Então, para quem lembra da física, né, tinha o movimento, os vetores de força, então vai uma setinha para cá, né? Então, tal potência e tal. O que era o olho por olho, dente por dente? Você vai e devolve uma outra força da mesma proporção, só que no sentido contrário, mas a mesma coisa. Então, uma setinha para cá e a outra para lá, do mesmo tamanho, empatou, ficou empatado o assunto. Quando isso acontece na física, por exemplo, as forças se neutralizam, né? Isto é, neutralizou, nada de bom veio, o negócio ficou encerrado. Jesus está dizendo assim, não oponha, não crie resistência. Resistência, meus amigos, é quando você estará na mesma medida, ou seja, na mesma frequência daquela energia, só que só no sentido contrário, não é? É a mesma direção, é o mesmo nível de força, mas o sentido é contrário, para opor-se. Ele não é diferente, ele só é contrário. Aí você fala, isso não serve para Jesus. E Emmanuel vai nos deixar uma chave aqui para entendermos por que isso não serve. Porque ele vai dizer assim, o bem é o único dissolvente do mal em todos os setores, revelando forças diferentes. Forças diferentes. Então, o bem, meus amigos, é uma força completamente diferente do mal. É totalmente diferente. Qualitativamente, quantitativamente, energeticamente, é outra coisa. Então, elas não estão no mesmo nível. Não é uma força num sentido e outra no outro. O bem não opera dessa maneira. Ele está num nível superior. Então, quando o mestre orientava-nos a não criar a resistência, ele simplesmente dizia: não utilize da frequência desarmônica para opor-se a outra frequência desarmônica. Não se utilize de algo que fere para opor-se a outra coisa que fere na mesma medida. Basicamente, em linhas gerais,
nas palavras de Emmanuel, aconselhava Jesus que ninguém retribuísse violência por violência. Ou seja, não adianta você achar que está lutando contra o mal usando das mesmas armas do mal. Não funciona. Isso é simplesmente ilusão. E, meus amigos, é uma ilusão tão convincente. Menina, a gente se convence tanto. Porque você acha assim, não é? Lembra aquela história, o bem contra o mal, não é? Que esse discurso é extremamente utilizado para manipular as pessoas, né? Tentando polarizar. E, aliás, a chave para a queda dessa humanidade nesses dias em que a gente vivendo é a polarização, você já sabe muito bem disso, né? E o único jeito de vencer a polarização é não polarizando, isto é, você não pode assumir nenhum polo, você tem que estar na neutralidade, né? Em outro nível, né? E aí o que acontece? Quando você polariza, você cria essa oposição, você usa é a mesma coisa, é a mesma energia, é farinha do mesmo saco, mesma coisa. Ai, não, mas eu sou da luz, eu sou do não sei o quê, eu sou do outro que vai vencer, que vai salvar a humanidade. Ah, é mesmo? É assim que salva a humanidade? Foi assim que o maior que pisou entre nós fez? Tem certeza que foi? Não foi. Então, se nós olharmos para a vida de Jesus, vamos ver que ele não resistiu ao mal. Não é? Ele saltou o mal. Jesus estava além. Jesus resolveu o mal com a sua vida. Não há nenhuma oposição ao mal da parte do Mestre. Porque o mal, meus amigos, como expressão de desarmonia, é uma força ilusória, ele não precisa de oposição. Nós temos um ensino que vem, né? Parece para nós meio estranho, mas ele vem, né? Ele está dizendo assim que a defesa real do servidor de Jesus é a defesa do bem, não é a defesa de você usar as mesmas armas do mal. Porque às vezes a gente tem essa ideia, né? Ah, o mal está usando essas armas, então vamos usar também, só que para se opor a ele. Só que isso, meus amigos, é você simplesmente somar problema com um problema que já existe, não é? E é o que a gente costuma fazer, né? É por isso que a gente está mais ou menos atolado aqui nessa encarnação, nessa terra. E aí, meus amigos, como que Jesus orientava? Então, eu já deixei a chave aqui para vocês, né? Fuja, pelo amor de Deus, de polarização. Porque eu estou dizendo para vocês, é farinha do mesmo saco. Quem tem ouvidos de ouvir, que ouçam, não é? É treva da mesma treva. Não importa se ela está colorida de uma cor, ou está colorida de outra cor, ou está posicionada de um lado, ou está posicionada do outro. É sombra. E sombra por sombra não resolve o problema da luz. Manterá a escuridão. Lembrem-se disso que eu estou falando. Porque às vezes a gente faz alguns comentários que incomodam algumas pessoas, porque está achando que a gente está fazendo bajulação com forças que atuam nessa terra. E eu não estou fazendo bajulação porque as forças que operam na materialidade dessa terra não são as do Cristo, são da sombra, e não importa se é a sua sombra que você prefere ou a sombra que o outro prefere, é sombra, sombra ninguém deve preferir, é sombra. Então, fique registrado, não resolve, não resolve. Aí você fala assim, mas aí perdeu a graça, né? Porque o bom é você participar do combate, né? O bom é você sentir que está no time que é o certo. O problema é que o outro, que está no outro time, ele acha que ele também é o time certo e você é o time errado. Resultado, nenhum resultado positivo. Saibamos nós de antemão, porque já já vai acontecer tudo de novo. Aí, meus amigos, como que resolve então o assunto? Jesus vai e deixa ainda uma fala, não sei se é para complicar ou para ajudar. Ele vai dizendo assim, aquele que te bater na face direita, oferece à esquerda. Aí você fala, agora vou fazer chacota do evangelho. Tem certeza. Porque o pessoal da legítima defesa já vai vir falar, é o covarde. O covarde é o fraco, é o bobão, não é? Porque Jesus, quando foram prender, ele falou, pode prender, me leva, né? Me leva. Deixou correr solto, não é? Será que foi assim? Será que era esse Jesus, o fraco?
Será que quando você entrega-se a forças dissolventes, você faz por fraqueza? Não sei se vocês perceberam a história do Evangelho, meus amigos, mas tentaram prender Jesus várias vezes. Várias vezes. Você pode ler no Evangelho, várias vezes eles estavam atrás de Jesus. E quantas vezes eles prenderam Jesus? Uma vez. Quando? Quando Jesus permitiu. E por que Jesus permitiu? Porque aquele era o desfecho programado pela energia dos humanos que vivem nessa terra, que ofereceram a ele a cruz, e ele sabendo disso, sabendo que aquilo era necessário para que ele passasse como o Messias de toda a humanidade, ele acatou. Mas ele acatou e deu o salto por cima, com as lições finais que anularam o mal, para aqueles que têm olhos e ouvidos de ouvir, não é? Então, a verdadeira resistência ao mal, meus amigos, é você permanecer nas forças do bem. E Jesus era a pessoa mais forte, mais enérgica, mais realizadora, mais potente que já pisou nessa terra. Porque quando vinha um tentando criar perturbação, tentando querer fazer o seu que com Jesus, o mestre anulava todo tipo de perturbação. E ele anulava sem movimentar 1 centímetro de violência. Apenas com a energia do seu coração. Porque eu digo uma coisa para vocês. Um espírito que conhece a ele mesmo, que tem autoconhecimento, que encontrou o propósito da sua alma, que reflete esse propósito como expressão da fonte criadora no nível em que ele está. Um espírito está nesse grau, e não é só Jesus que está nesse grau, tem encarnados nessa terra que estão assim, porque você não precisa ser espírito puro para ter autoconhecimento, para ter compreensão do seu propósito divino e para estar em serviço. Não precisa. É que Jesus estava num grau máximo, né? Mas quando você está nesses 3 níveis, meus amigos, ninguém te perturba. Pode vir a força que for que querendo criar problema para você. Você está tão harmônico com você mesmo, com quem você é, com o que você veio fazer aqui, e com a força que te mantém aqui, que você é imperturbável. Por ser imperturbável, você não precisa opor-se ao mal. Porque quem se opõe ao mal, meus amigos, é quem tem medo do mal. Quem acha que o mal vai ter poder contra ele. Vai poder passar por cima dele. Vai levar algum tipo de prejuízo, alguma perturbação para aquela tarefa. Percebe? E Jesus não tinha medo nenhum. A energia que mantinha o mestre era absolutamente total. Não havia nenhuma brecha para o medo. Nada disso. Então, está tudo certo. Jesus ele operava com a plena força do bem, porque ele estava no propósito da alma dele, ele estava refletindo a fonte criadora, e a defesa dele era a defesa da própria fonte criadora. Esquece o mal, gente. Que é isso? O mal não pode nada contra Deus. A gente esquece isso. Porque às vezes a gente olha a terra e fala, misericórdia, olha lá o outro, ele tem bomba nuclear, aquele outro doido. E aquele outro fazendo guerra não sei aonde. Esse povo vai invadir e vai fazer não sei o quê, e vão destruir não sei o quê, e vai acabar os empregos. Meu Deus, o que nós vamos fazer? E vai quebrar mais uma vez as finanças e as bolsas. E blá, 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 blá. Que eles podem manipular, eles não sei... Quando a fonte criadora estabelece que será isso, gente. Pode vir o fulano, o ciclano, a treva 1, a treva 2, a 3, tanto faz, não modificam nada. E o propósito da vida do mestre não era passível de ser modificado por força humana. Então o mestre não tinha medo e não precisava fazer oposição a nada da terra, porque a presença dele já punha para frente, ela já avançava. Mas isso, meus amigos, para nós só é possível se a gente alcançar essa conexão com a nossa própria força divina. Porque se você é frágil, se você tem medos, se você está com culpa, se você está com inseguranças, você vai sentir que o mal pode lhe prejudicar. E aí você acaba usando de recursos negativos para se opor ao mal. Não é? Então, o chamado do mestre não é um chamado para covardes.
Não, é chamado para pessoas que têm verdadeira coragem. Porque você ter autoconhecimento, você saber quem você é, e você ter compreensão do seu propósito, e você realizar nessa terra, isso não é para covardes. Isso é para quem tem coragem, para quem tem força. E os servidores reais de Jesus tinham força. Só que você olhava para eles nessa terra e parecia uns assim, você não dava muita coisa. Olhava para Francisco Cândido Xavier, mirradinho, baixinho, andando meio torto, o olho tudo bagunçado, né, tudo estrupiado. Você fala, que é isso, gente? É nisso que está dependente a vitória da luz nessa terra? Já foi, já perdeu. Mas para quem olha por fora, né? Para quem olhava por dentro, você não imaginava a força de Francisco Cândido Xavier. Porque às vezes a gente fala assim, com aquela humildade, com aquela não sei coisa de Francisco Xavier, não sei o quê. Ai, coitadinho do Chico, um fraquinho. Menina. Quando aquele homem decidia alguma coisa, quando era para realizar uma coisa, sai da frente que seria realizado. Mas como esses espíritos têm energia amena, eles têm energia harmônica, eles não manifestam essa força como violência. Porque a gente, sim, né? A gente, quando vamos fazer já, derruba a porta, chuta o balde, né? A gente faz assim. Mas esses espíritos, como eles têm essa harmonia, a força deles não manifesta dessa maneira. Aí você olha, você não dá muita coisa. Não dá. Você só consegue ver o poder quando você olha de longe, assim, você olha mais para o final, você fala, uau, olha o impacto. Mas quando você está lá perto, você fala, ixi, meu Deus, não vai dar certo. Pelo amor de Deus. Isso não vai dar certo, nós vamos ter que achar alguém aqui mais imponente. Foi isso que pensou Judas, gente. Judas pensou desse jeito. Olhava Jesus de perto e falava, pelo amor de Deus, Jesus, mas que é isso, esse Messias, devagar, quase parando. O Judas olhava e falava, isso não vai dar certo de jeito nenhum, porque ele conhecia o Sinédrio, sabia dos romanos, sabia que aquele povo era casca grossa, e Jesus lá, não é, abraça um, abraça o outro, limpa leproso, e faz. Ele falou, isso aqui está devagar demais, gente. Só que Judas estava olhando de perto, vendo ali a brandura, a placidez, a doçura do bem. E aí, quando você está olhando de perto, você não vê a potência do bem. Porque o bem é uma força, meus amigos, que opera em silêncio. Ela não é impactante, não é? Ela não é estrondosa. Uau! Ela vai realizando. Ela vai realizando. E você só consegue ver o poder real quando você olha um pouquinho mais de longe e vê aquela obra. Meu Deus, olha isso que foi feito. Como que fez isso? Pois bem, a força do bem tem poder de realizar coisas extraordinárias. E aí, meus amigos, isso tudo que eu estou falando para vocês, para falar assim, é muito interessante, mas quem sou eu diante de tudo isso, né? Com os meus problemas, com os meus traumas, com as minhas dificuldades, como é que eu vou dar conta? Medos, eu tenho medo, todo mundo na Terra tem medo. Aliás, é o que nos mantém aqui, é o que configura espíritos de provas e expiações perfeitos. Medo, não é? O que a gente vai fazer? Mas eu estou dizendo isso aqui para vocês entenderem o princípio dessa diretriz do Mestre. Para a nossa vida em proporções menores, é você, meus amigos, confiar mais em você mesmo. É você procurar conhecer as suas fraquezas. Sabe aquelas que te colocam em defensiva? Porque o grande problema do olho por olho, dente por dente, é porque você sente medo e quem tem medo reage com golpe. Quem tem medo, meus amigos, fere. É só você ver. Pessoas muito conflituosas, estão com extremos conflitos íntimos, problemas pessoais, elas são pessoas ariscas, você mexe assim, ela já dá um golpe, porque já acha que já vai acuá-la, percebe? Então, esse estado de medo nós precisamos tirar. Essa é a primeira dica, se a gente consegue. Tira como? Tira se conhecendo. Tira conhecendo quem você é. Por quê? Porque o que você viverá amanhã será reflexo do que você vibra hoje. Então, você não precisa ter medo de grandes catástrofes se você não está vibrando catástrofe. Você não precisa ter medo de grandes problemas se você não está produzindo eles hoje. Vá para lá, não precisa. Então, o autoconhecimento, ele traz aquela segurança.
e vai tirando o medo, vai colocando aquela força do amor, aquela força de se sentir conectado, né, com a fonte criadora. Isso é a tarefa número 1, isso a gente consegue fazer. Então torne-se mais compreensivo com você mesmo, com as suas próprias forças. Saia da defensiva. Saia daquele estado de hiperreatividade. Porque o nosso grande problema é que a gente é reativo demais. Chega já... e você, antes de falar o A, você já está lá no Z, já completou o alfabeto, você falou, mas pera, e quando você vê, não era nada daquilo. Não era nada daquilo. Mas você estava num estado de tanta reatividade, né? De o que vai ser agora? É igual quando você está andando, gente de cidade do interior, vai fazer uma visita na capital, está andando lá no centro de São Paulo, naquelas ruas lá, você já... tudo vai acontecer em São Paulo. E você já anda assim, né? Uma ameaça fazer, você já arranca o guarda-chuva, já quer brigar com o guarda-chuva mesmo. E às vezes não era nada, muitas vezes não era nada. Mas o seu estado de reatividade baseado no medo era tão grande que a violência vem, meus amigos. Você está lá no mesmo nível do mal. Então, para não sair desse jeito, procura conhecer você. Procura ter essa segurança. E procura sentir uma coisa. Se você faz o melhor hoje, mesmo que pequeno, o bem na sua vida, em dimensões, você fala, isso aqui não dá nada para nada. Mas se é bem, se é harmônico, tenha confiança de que a lei divina defenderá a tua vida amanhã, a partir da tua vida hoje. Gente, isso foi um ensinamento central de Jesus. Porque as sombras que tem nessa terra, eles querem nos dizer o contrário. Eles querem dizer assim, cuidado. Cuidado, porque ninguém ajuda ninguém. Vou te dizer, guarda seu dinheirinho, guarda, seja um pouquinho mais egoísta, porque as pessoas, se deixar, carrega tudo. Então, cuidado, porque você pode perder o emprego, porque pode vir alguém que ganha uma eleição, acaba com tudo, e pode vir o outro que invade esse país e quebra a empresa não sei aonde, você tem que ter cuidado. Cuidado, o outro vai te tirar, ele vai te tirar, cuidado. As trevas, meus amigos, querem nos colocar na situação de medo. Meu Deus, olha os juros, a crise, o dólar, eu não sei o quê. Gente, desde que... tenho 34 anos. 34, não é? Então já pude perceber alguma coisa nessa encarnação. Desde que eu me lembre que quando me ensinaram o que era câmbio, crise, desde que eu me lembro, gente, o negócio está em crise. Desde que eu me lembro, o negócio está em crise. Tenha santa paciência, isso é conversa fiada. Isso é para enganar a gente. A crise está na cabeça dessas pessoas. É só essa fala. Até hoje eu estou imaginando, gente, mas crise é uma coisa que acontece fora de um estado de normalidade. Mas sempre é crise, então a crise é normal, está tudo certo, deixa quieto. É conversa para levar o medo. É um medo. E as sombras dessa terra fazem isso. Elas nos deixam. Ai, meu Deus, você viu que saiu um novo vírus? Ai, mas vem não sei aonde, vai sei lá do macaco, não sei aonde vai pegar e não sabe. Ai, meu Deus, transmite não sei o quê. Ai, pode acontecer isso e isso e aquilo. Só para nos deixar uns contra os outros. Só para diminuir a nossa cooperação com o bem, a nossa instinto de comunidade, espírito de comunidade, a nossa capacidade de ser solidário. Só para tirar isso, meus amigos. Isso é para enganar tolos. É para enganar. Se você observar com olhos de ver a criação verdadeira de Deus, ela não está em crise. O Sol continua funcionando, a Terra continua fazendo a sua órbita, está tudo certo. A natureza dessa Terra, por mais golpeada pela humanidade, continua funcionando, então continua chovendo, continua ventando, continua vindo as estações, está tudo certo, tem nada em crise. Se você olhar um pouquinho melhor, você vai ver que isso é para enganar. Então, o trabalho pequeno que a gente faz de trazer esse estado superior de ação no bem, ele é assim, você procura se conhecer, procura ver que isso é enganação, procura ver que o bem não precisa disso, não precisa daquilo. E você vai saindo dessa psicosfera, desse inconsciente coletivo da Terra, que leva à guerra. Porque ele é feito para isso, ele é feito para alimentar a máquina da dor, do desespero. Não é? Desconecta disso. Gente, dica para vocês. Apareceu alguém público aí, nesses que ficam falando,
famosa e tal, seja que for político ou não, da cultura, da terra, de onde que for. Se a fala dessa pessoa gera algum grau de medo, se você percebe que ela está com aquele discurso para criar algum medo, descarta. Descarta porque não vai ajudar, não é reflexo da divina lei, não funciona. Quando os espíritos superiores vêm falar para nós que a vaca foi para o brejo, porque se a gente olhar assim, né, a humanidade, você fala, meu Deus, eu acho que, né, não é nem que a vaca foi para o brejo já chegou até na vaca, porque o negócio está tão assim que você fala. E até os espíritos superiores, quando eles vão falar sobre isso, eles falam de uma forma tão esperançosa que está tudo certo. Você fala, então está tudo certo. Mas lá no fundo você percebe que eles estão dando uma dica. Fala, olha, mas seja vigilante, porque o bem chegará, mas é melhor que ele chegue hoje do que amanhã. Porque se ele chegar amanhã, é um dia a mais para o mal. Então você vê que eles dão uma dica para a gente não ficar parado. Mas eles não colocam medo. Eles não colocam medo, eles trazem segurança. Eles mostram a verdade, para que a gente não seja tolo também se enganando nessa terra. Mas é aquela segurança, porque ele vai dizer assim, olha, está um pouco desafiador, isso aqui é comprometedor, mas veja aqui, veja ali, não é? Veja isso. Então ele mostra as forças harmônicas. Esses que estão aí nessa conversa de levar o medo, descarta, gente, para de seguir esse povo, pelo amor de Deus. Para de votar nesse povo. Para de votar nesse povo. E você vai ver a mudança na sua vida. Você vai ver a mudança nessa terra, não é? Expressar o bem, meus amigos, como força que não é opositora ao mal, nessa terra, é um ato de coragem, nesses dias que a gente vive. E a mensagem de Jesus, ela continua reverberando. E aqui a gente traz para que vocês pensem, porque a gente pensa todo dia isso, fala, gente, será que eu estou sendo capaz de fazer algo realmente positivo, ou eu estou só somando mais desarmonia em coisa que já está bem desarmônica, não é? Então, quando vocês sentirem assim medo, acuados, com tendência a rebater, reagir, lembra de como Jesus procedia, lembra da segurança que ele tinha, lembra dos servidores dele que já passaram aqui, como eles eram obstinados na causa do bem, como eles eram imparáveis. E pensa assim, olha, se tinha uma força ali que movimentava esse povo, essa força tem para mim também, porque eu também sou filho de Deus. Então procura essa harmonia, procura essa paz. Saia do estado de hiperreatividade, o estado de medo, essa frequência de que vai dar tudo errado. Não, gente, não vai dar. Se der errado na humanidade terrestre, não adianta em outras humanidades, gente. O universo é infinito. Está tudo certo. O que pode não estar bem para você é você não estar bem. O verdadeiro mal que você tem que ter medo é o que você ainda tem no coração. O que está no outro, só resolve depois. Agora, o que está em você, esse é ruim para você. Esse é ruim. Porque ele vai definir a sua experiência na criação. Nessa terra, na outra terra, tanto faz, aonde for. Onde você tiver com desarmonia, é desarmonia, gente. Então, nós temos que ter atenção para a perturbação aqui dentro de nós. É essa que a gente tem que arrumar. É por isso que o convite do mestre é para o autoconhecimento, é para a autocura, é para você encontrar essas forças harmônicas em você. Em você. E a partir disso, saber agir com a força desarmônica do outro. E no final, Emmanuel vai dar aquela dica, que depois nós vamos desdobrar ela nas próximas reflexões. O plano inferior chama ao combate do olho por olho, dente por dente. É assim que eles fazem, não é? Mesmo que seja um olho que diga que luta por Jesus e o outro também que diz que luta por Jesus, porque é assim que foram feitas as guerras santas, não é? Isso não serve, não serve. Jesus, no entanto, vai dizer Emmanuel, aconselha-nos a defesa do perdão, sem limites, em cada ofensa. Bondade diligente, transformadora e sem fim. Quando nós vibramos na força do perdão, que é você nunca se sentir ofendido, você nunca manifestar a energia do rebatimento, da vingança, do litígio, por mais gigante seja o golpe, manter sempre a bondade, manter sempre aquela energia realizadora, a gratidão, a alegria, vamos avançar, vamos dar o próximo passo. Meus amigos, você
é a cura dessa humanidade, se você vibrar assim. Uma pessoa grata, uma pessoa com de bem com ela mesma, de bem com a vida, feliz, que realiza, que trabalha, que sorri, que está com as pessoas, que faz o bem, que ajuda um, que ajuda outro, que ajuda a si mesmo, que está feliz com ela, é a cura dessa humanidade. É a cura. E ali está todo o poder. Não está no outro que diz que vai acabar com tudo, porque pode acabar com tudo. Está em você, que acende a luz. E a luz é branda, a luz é pacífica, a luz é amorosa e ela nunca é violenta. Então lembramos uma coisa, qualquer expressão de oposição ao mal que reflita violência não é verdadeira oposição ao mal, é soma ao mal, é multiplicação ao mal. Em vez de ajudar, você está somando um problema. Lembra disso. A verdadeira cura está você ir lá na outra ponta, numa energia que é totalmente diferente, que é uma energia branda, pacífica, segura, confiante, que se precisar aguardar, aguarda, que se precisar agir hoje, age, paciente, acolhedora. Essa energia do bem, da misericórdia, da bondade, do perdão, tudo que o Mestre ensinou, ela, meus amigos, resolve definitivamente todas as questões. E quem vibra nessa energia, dica final para vocês, para encerrar a nossa reflexão. Quem vibra nessa energia é inatingível pelas forças do mal. Portanto, nem precisa se defender. O bem é a própria defesa. Como eu disse a vocês, Jesus tentaram prendê-lo várias vezes. Nunca conseguiram. Ele foi preso só no momento em que ele permitiu ser preso, porque era a finalização da sua tarefa. Jesus foi defendido pelo bem toda a sua encarnação, sem precisar mover uma força contrária à sombra que existia nessa terra. Porque o bem é a própria defesa. Então, se nós sabemos vibrar nessa força, não há espaço para o medo, não há espaço para a violência, não há espaço para a polarização, para o conflito, para nada. Você mesmo está em paz. E a tua paz já é a cura, já é a defesa. Já é a solução para o mal. Ok? Muito obrigado, amigos, por terem nos escutado até o final. Esse assunto, às vezes, é difícil, porque ele entra em abstrações, né, sobre a lei divina, coisas assim que parecem complicadas, mas se ficou complicada a minha fala, fica com o básico que Jesus nos deu, que é o básico a gente sabe: perdão, bondade, misericórdia, gratidão, alegria, serviço no bem, asseio, assiduidade, o básico a gente sabe, serenidade, paciência. Vibra nessas forças e o resto está garantido para você, ok? Muito obrigado, amigos, então, pela paciência de terem nos escutado até o final. Vamos fazer a nossa oração para encerrarmos, finalizando aí mais esse Evangelho no Lar. Então vamos agradecer ao Mestre Jesus pela oportunidade de estarmos reunidos nessa noite mais uma vez, em torno da sua mensagem, do seu convite, da sua força, ligados a essa egrégora de luz que lança as sementes do Evangelho mais uma vez para a libertação da humanidade, para que o humano lembre-se quem ele é, a força que ele tem como Filho de Deus para trazer a paz, para construir a harmonia. Essa força é invencível. Contra essa força não há nenhuma oposição.
que possamos compreender essa energia realizadora e trazê-la para a nossa vida, pois ela é de uma qualidade muito diferente da que se conhece nessa terra. Quando assim entendemos, a nossa vida está curada. Não há mais espaço para o medo, não há mais espaço para o desespero, há apenas a paz. Pois independentemente do que se der, a confiança no bem é a própria cura, é a própria consolação. Sabendo disso, meus amigos, que força temos, nenhuma entidade da sombra poderá movimentar uma palha sequer em nossa vida se encontrarmos essa força. E essa força, no ensino do Mestre, estará sempre no reflexo do amor infinito de Deus, da misericórdia, da bondade, da indulgência, da paciência, do perdão, do serviço no bem, da alegria, da gratidão. Isso é a cura, isso é a verdadeira defesa, isso é a anulação completa do mal, pois o bem é a força mais poderosa da criação. Confiamos e avancemos. Que Jesus nos conceda da sua paz. Que assim seja. Ok, amigos, muito obrigado então pela presença de vocês, por terem nos assistido até o final. Tenham todos uma abençoada noite e uma abençoada semana. Nós receberemos aqui nessa terça o Fred, na palestra de terça. Ele já é amigo dessa casa, né? Frederico Guerra, de Rio Preto. Ele já veio aqui várias vezes e virá mais uma vez. Traz sempre reflexões muito importantes, né? Didáticas, que nos fazem lembrar do ensino do mestre. Venham conferir, venham prestigiar a sua presença aqui na terça-feira. E na quinta-feira seguimos com os estudos do livro Pão Nosso, ok? Muita paz, muito obrigado, amigos. Fiquem com Deus e no domingo que vem a gente volta ao vivo. Muita paz.
Música